Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirige hoje está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 53. É uma palavra tão interessante sobre a maneira como Jesus foi tratado na terra dele. Isso, lá em Nazaré. Quando Jesus retorna em Nazaré e como ele foi recebido pelos seus conterrâneos, foi recebido ali pelos seus vizinhos. Uma história bem interessante para nós sermos edificados e encorajados a permanecer na fé. Então, se você puder, abra a sua Bíblia comigo, vamos ler juntos essa palavra, vamos receber diretamente do Senhor aqui. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, também quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração, de onde você está assistindo esse vídeo. Essas ações são muito importantes, ajudam o canal a se tornar mais relevante e, em consequência disso, a palavra de Deus vai sendo difundida, vai sendo levada mais longe. E esse é o nosso propósito, alcançar o maior número de pessoas possível levando a palavra de Deus, porque essa é a bendita, santa e poderosa palavra de Deus. Então, vamos ao texto, assim está escrito, Mateus capítulo 13, verso 53. Quando Jesus acabou de contar essa parábola, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus, sendo quem ele era, retorna à sua terra e ali ele é rejeitado. Jesus foi rejeitado na sua terra. As pessoas olharam e olharam apenas aquele histórico que ele tinha dele. Porque nós podemos pensar o seguinte: Jesus, até mais ou menos os 30 anos, ele viveu ali com a sua família, com os seus irmãos, e ainda que ele fosse quem ele é, ele ainda não tinha se manifestado como o seu ministério, com todo o seu trabalho de evangelizar e realizar sinais e maravilhas. Então as pessoas só conheciam Jesus ali. E o próprio nome Jesus era um nome comum naquele tempo. E ali José, Maria, os seus irmãos conviviam com ele. Quando nós lemos lá em João capítulo 7, nós podemos perceber muitas vezes até a hostilidade dos irmãos de Jesus no que diz respeito a ele ser quem ele era e manifestar os sinais e maravilhas que ele manifestava no meio daquele povo. Mas veja bem, muitas vezes você também pode passar por situações iguais a essa. Eu tenho falado disso esses dias e hoje me veio o coração de falar novamente, porque nós vamos manifestando a nossa fé através das nossas orações, de estarmos acompanhando a palavra de Deus, de estar participando do devocional como esse aqui, e muitas vezes somos criticados. Muitas vezes as pessoas olham ali e falam assim: vive aí buscando a Deus, vive aí na religião, mas nós não vemos essa pessoa, tendo uma vida realmente próspera, rica e abundante, como se isso fosse de fato o sinal de que nós andamos com Deus. Ainda que você possa ter isso, não tem problema algum, mas esse não é o maior sinal de que nós andamos com Deus. E às vezes até passamos por lutas e problemas que outras pessoas não estão passando, e elas começam a nos criticar e dizendo: mas onde é que está esse Deus que você tanto busca? E você está ali, conhece a palavra, conhece a verdade, e a sua vida está sendo edificada. A sua vida está sendo transformada.
assim como aconteceu com Jesus, vai haver um dia em que tudo isso vai mudar. Vai haver um dia que as pessoas vão buscar você por saberem que você vivenciou experiências de fé reais e genuínas. Porque, veja bem, muitas vezes as pessoas veem a gente passando por lutas e criticam as lutas que passamos. Mas, se elas talvez passassem a mesma luta que nós passamos, sem ter a fé em Deus como nós temos aprendido a ter, elas não teriam esperança, teriam desistido no meio da jornada. Mas é exatamente o fato de você perseverar nas suas lutas, é exatamente o fato de você não desanimar da sua fé e continuar aquilo que Deus tem feito na sua vida e continuar crendo, é que vai fazer com que as pessoas mudem o olhar delas para você. Vai ser um tempo em que as pessoas vão reconhecer que, apesar de tudo, você anda com Deus. E elas vão te procurar para buscar oração, para pedir que você aconselhe, para que você tenha uma palavra de sabedoria. E nessa hora você vai servir, nessa hora você vai ouvir e vai ser uma bênção na vida dessas pessoas. Porque essa é a vida do cristão. Jesus não foi diferente. Jesus, ele esteve ali com seus irmãos, ele foi criticado pelos seus irmãos. Depois, se você quiser, abra lá Evangelho de João, capítulo 7. Mas quando Jesus morre naquela cruz e ressuscita, os irmãos de Jesus se tornam grandes exemplos da fé cristã. Tiago, inclusive, um dos irmãos de Jesus aqui que foi falado, se torna o Tiago maior, que se tornou um dos líderes da igreja no tempo da igreja primitiva, porque entenderam a obra que Deus estava fazendo através de Jesus. Jesus, nesse momento da história, ele chega em Nazaré e as pessoas não creem. Mesmo vendo os sinais, mesmo vendo a palavra de sabedoria, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus estava realizando, elas preferiam ficar vendo aquele Jesus que morou ali por muitos anos sem apresentar nenhum desses sinais que ele apresenta agora, e eles não consideraram apenas por julgar ser Jesus filho do José e da Maria. Então, não se importa, não se preocupe. Vai ter o tempo em que você vai mudar essa fase. Você só não pode desistir e perseverar. Se Jesus foi desprezado no meio dos seus, que dirá nós? Mas assim como ele não desistiu, nós também não vamos desistir. Assim como ele não se importou por ser desprezado, nós também não vamos nos importar. Assim como ele não se importou de ser rejeitado no meio da sua família, dos seus amigos, nós também não vamos nos importar. Significa que vai ser bom, que vai ser satisfatório? Claro que não. Vai ser ruim, vai ser incômodo, mas nós não vamos levar em consideração, porque se Jesus passou por isso, nós também podemos passar. Se Jesus ele atravessou isso e depois o testemunho foi mudado e as pessoas passaram a crer nele, também vai acontecer com você. Há um tempo em que as pessoas vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, persevere, não desista, continue crendo, continue orando, continue assistindo os nossos devocionais aqui, continue esperando o agir de Deus na sua vida, porque vai chegar um tempo que você vai se tornar uma referência no meio da sua família. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão reconhecer que Deus de fato anda com você e que você de fato anda com Deus. Porque essa é a vida do cristão. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. E nós queremos, Pai, receber de Ti força, ânimo, para lidarmos com as perseguições, com as críticas, com as humilhações e tudo aquilo que muitas vezes chega na nossa vida apenas pelo fato de nós crermos no Senhor, pelo fato de nós sermos cristãos declarados publicamente. Que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui recebendo essa mensagem, que ninguém venha desistir, desanimar e recuar, mas que todos, Pai, que estão aqui comigo nesse tempo agora, recebam uma unção nova da parte do Senhor, para que possam prosseguir, perseverar, insistir nessa jornada de fé,
sabendo que o Senhor é aquele que vê todas as coisas e o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão, em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia, Deus continue te abençoando e nós continuamos aqui, como sempre, orando a palavra, porque dessa palavra procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.